Olá, nós somos o grupo Spark Heat Ignition. Nosso projeto consiste em desenvolver um motor flex para operar com a metodologia SACI, a partir da variação do regime térmico envolvido pela combustão. Para melhor compreensão da apresentação, segue o QR Code para a nossa playlist no YouTube, com todas as apresentações anteriores do projeto. A equipe é composta por 5 integrantes, sendo eles o André, a Gabriela, o Lucas, o Luiz e o Matheus. Como orientador, temos o professor Silvio Shizu e coordenador o professor Kleber William Gomes. A nossa equipe é estruturada através de 5 segmentos de atuação, sendo eles marketing, projeto, simulações, desenhos e custos. Nesta apresentação, abordaremos os temas em destaque, que vão de estudo ao modelo Canvas de negócio. Com o intuito de construir um projeto aplicável em território brasileiro, promoveu-se um estudo de realidade brasileira acerca de fontes de combustíveis. Notou-se que, ao decorrer das últimas décadas, o uso de biocombustível ganhou força devido ao crescimento tecnológico e à conscientização das pessoas perante as consequências do uso de fontes não renováveis. No Brasil, vemos que a principal fonte de energia é o petróleo. Porém, as fontes renováveis compõem uma parcela de grande matriz energética. E quando comparado ao mundo, o Brasil usa 43,5% de combustíveis renováveis. Isso se dá, em parte, pelo uso do etanol como combustível, fruto de diversos incentivos governamentais. Para a base do nosso estudo, avaliou-se as emissões de CO2 a partir de cada matriz de combustível utilizado em veículos da frota brasileira. Notou-se que o combustível etanol está alocado como o menor emissor de CO2, como evidenciado no gráfico. Notou-se também que a frota brasileira é composta em sua maioria por veículos flex, sendo o resultado direto dos projetos de incentivo ao etanol. Contudo, foi evidenciado que a venda do etanol é menor que a da gasolina, fato derivado ao alto consumo específico do etanol, como mostrado pelo gráfico do consumo específico de cada combustível. Assim, o propósito do projeto está concentrado no incremento da eficiência energética de motores flex, com ênfase no etanol. Como oportunidades para o desenvolver do estudo, tem-se o Programa Governamental Rota 2030, que em uma das suas diretrizes tem-se a redução de impostos em troca de maiores eficiências com etanol. Além disto, a proposta alinha-se com a redução de emissões de gases de efeito estufa. Para identificar a causa raiz que será o problema a ser resolvido pelo projeto, aplicou-se a metodologia dos 5 porquês, partindo da diferença do consumo específico de etanol comparado à gasolina. Assim, identificou-se que a ignição por faísca do ciclo Otto limita a taxa de compressão para evitar a detonação com gasolina. Através do Golden Circle, estruturou-se o propósito do projeto. Nós acreditamos na utilização de combustíveis renováveis como uma alternativa para uma mobilidade mais limpa. Assim, buscou-se o incremento da taxa de compressão, almejando o aumento da eficiência térmica. E para que isso seja possível, buscamos um modelo de compressão que permita um aumento da taxa de compressão, possibilitando o uso de gasolina e etanol. Com o propósito de avaliar as tecnologias existentes no mercado e suas vantagens e desvantagens, foi realizado um benchmarking e por meio deste temos as seguintes tecnologias. Como atual, tem-se os motores flex fuel, com vantagem principal de ser independente do mercado global de petróleo. Contudo, apresenta uma limitada taxa de compressão para a gasolina. A ED95 da Scania apresenta uma eficiência térmica de até 33% maior que o ciclo Otto, contudo, necessita de aditivação. A HCCI, que forma baixos compostos de inox por meio da baixa temperatura de combustão, dificulta o funcionamento em altas cargas e ou altas rotações. A SPCCI da Mazda permite uma operação eficiente em diferentes rotações do motor, mas tem o seu uso exclusivo à gasolina. E por fim, o RCCI, que apresenta altas eficiências térmicas, mas em contrapartida, seu custo de construção e desenvolvimento é alto. Com o objetivo de se obter um modelo de combustão que opere com uma maior taxa de compressão e permita o uso de gasolina e etanol com ignição por compressão, mostram-se como desafios: a faixa de operação restrita a baixas rotações e ou cargas, a ocorrência de detonação da gasolina, a dificuldade de ignição do etanol. Por isso, a proposta propõe o uso de faísca como a maior taxa de compressão em conjunto com uma bomba d'água elétrica, com o intuito de aumentar a troca térmica do motor para combustíveis como gasolina e etanol. Para comparar a proposta com as tecnologias do mercado, realizou-se uma matriz de decisão a partir da metodologia HP, em que o maior valor percentual é visto como a melhor solução. A partir de critérios definidos e avaliados,
tem-se que a proposta SHI é mais vantajosa perante as demais. Vale ressaltar que para validar essa matriz de decisão foi feita a razão de consistência, onde todos os valores precisam dar abaixo de 0,1. Foram utilizadas 7 ferramentas de engenharia promovendo o melhor desenvolvimento do projeto. Por meio do storyboard, no qual desenvolveu uma estrutura do projeto, foi possível perceber o modo de funcionamento do sistema proposto e quais componentes se fizeram presentes. Através do Boundary Diagram, foi possível entender as interfaces de maior importância para o sistema, suas conexões e funcionamento. Com a engenharia reversa, pode-se analisar os componentes necessários da estrutura envolvida no projeto, como a câmara de combustão e sistema de arrefecimento, e características de produção, além dos distribuidores. Com value analysis, após o levantamento de qual função cada componente exerceria, sendo ela principal ou secundária para o sistema, destacou-se a função principal do estudo, sendo ela o gerenciamento de troca térmica do motor. Na ferramenta FAST, fundamentou-se as relações lógicas entre as funções do projeto, podendo assim explicar como seria o caminho até a solução. A ferramenta P-Diagram estruturou os fatores de controle a serem estudados, correlacionando-os com os eventos de inicialização do sistema, assim como os eventos resultantes desta. A partir do P-Diagram, foi possível realizar um estudo de FME, em que se analisa os modos de falha para cada função de determinada estrutura presente no conjunto estudado. Evidenciou-se por meio dos cálculos de risco RPN as ações necessárias para as prevenções dos modos de falha, como, por exemplo, o uso do método de elementos finitos através de análises estruturais, uso simultâneo das metodologias em uma análise de interação fluido-estrutura e, por fim, o uso de simulações fundamentadas pela metodologia de volumes finitos, CFD. Como target do projeto, utilizou-se da curva de taxa de compressão por eficiência térmica com a hipótese de constante adiabática para então calcular a eficiência térmica do motor base, sendo esta de 61%, e a eficiência do motor com a nova taxa de compressão proposta pelo estudo, que se consagra em 67%. Assim, temos uma variação percentual de aproximadamente 10%, portanto, adota-se este valor como target a ser alcançado pelo projeto. Para a construção de um modelo virtual, utilizou-se o processo de escaneamento 3D do cabeçote do motor THP 1.6, realizado pelo grupo SparkG, em especial a localidade que compõe uma parte da câmara de combustão. Estipulado o curso do cilindro dentro da camisa do pistão, foi desenvolvido o CAD com base nas suas respectivas condições de contorno, como as entradas através das válvulas de admissão e injeção direta lateral, além da saída pelas válvulas de escape. As bases das condições de contorno foram estabelecidas através dos parâmetros já utilizados do motor base THP 1.6, variando-se o combustível a ser queimado. Com base no desenvolvimento do projeto, utilizou-se os softwares ANSYS Fluent e AVL Boost. A necessidade de ambos é vista pela criação do modelo numérico do motor base para então consagrar o estudo de eficiência térmica através da variação das temperaturas que serão apresentadas nos próximos slides. Logo, foi utilizado o ANSYS Fluent para investigar a temperatura nas paredes do conjunto que compõe a câmara de combustão, através do estudo de escoamento e cinemática da combustão. Assim que definido este parâmetro, utilizou-se o AVL Boost para criar o modelo virtual do motor base. Para a construção das simulações envolvendo o CAD anterior, foram consideradas algumas hipóteses simplificadoras, como a malha estática, coeficiente de convecção externo e simulações de partículas através da metodologia Euler-Lagrange. Os resultados avaliados nessas simulações foram analisados a partir da condição do fluido pós-combustão, no momento de expansão dos gases. Com as simulações construídas e calibradas para o caso da gasolina e etanol, pode-se avaliar o comportamento de escoamento dentro da câmara de combustão. Através do perfil das linhas de corrente, evidenciou-se o efeito de Tumble, zonas mortas do modelo que correspondem à localidade onde o fluido não ocupa, sendo um demonstrativo do rendimento volumétrico não ser total, e também o comportamento próximo de escoamento na utilização de gasolina e etanol. Para um melhor entendimento do comportamento da velocidade do fluido após a combustão, realizou-se um plano no meio do modelo 3D e variou-se esse plano ao longo do CAD. Com isto, verificou-se zonas de alta recirculação
incitando uma grande perda de carga do fluido e evidenciando zonas de maiores trocas térmicas por convecção. Também foi possível verificar que as regiões mais próximas ao centro se desenvolve um fluxo melhor definido do fluido, enquanto ao se deslocar do centro, existem zonas de transição de velocidade, propiciadas pelo efeito de turbulência gerado. Como a necessidade do modelo é caracterizada pela temperatura nas paredes da câmara de combustão, realizou-se a simulação com e sem a presença do arrefecimento. Pode-se verificar que, sem o sistema de arrefecimento, a combustão é promovida por uma pré-ignição, além de desenvolver uma temperatura próxima à difusão do alumínio, que é de aproximadamente 933 Kelvin. Também é notado que, ao alterar o combustível, as temperaturas atingidas são diferentes, apesar do perfil térmico ser próximo. Com o arrefecimento, as temperaturas se apresentaram próximas às referenciadas pelo modelo THP, que estão na ordem de 450 Kelvin a 480 Kelvin, sendo de 489 Kelvin para o etanol e 462 Kelvin para a gasolina. Com o AVL Boost, modelou-se o motor base e, por meio das condições do software, foi possível conseguir o tipo de ciclo, diâmetro e curso do cilindro, taxa de compressão, comprimento da biela, o tipo de injeção e o lambda. A calibração do modelo levou em consideração as curvas de funcionamento, torque, potência, eficiência térmica e consumo específico, para comparação do comportamento da gasolina e do etanol. Com a utilização do etanol, existem pequenos ganhos de torque e potência, em média 6,87%. Há um aumento médio do consumo específico de combustível de 52,64%, porém um ganho pequeno para eficiência térmica, e em média 2,25%, com um pico de 40,06% de eficiência. Com o modelo base devidamente calibrado e validado, foi dado início ao modelamento da proposta SHI, que busca um modelo de combustão rápida e com menores temperaturas de combustão. Para tal, adotou-se as seguintes abordagens: aumento da taxa de compressão de 10,5 para 16, empobrecimento da mistura e aumento da massa de ar consumida através da elevação da razão de pressão do turbocompressor. Com a mudança dos parâmetros de simulação, foi feita uma nova calibração do motor para adequação ao modelo SHI. A utilização da mistura ar-combustível pobre não só acarreta na redução da formação de NOx, como pode ser vista no gráfico, mas também na redução das temperaturas de combustão. Assim, para se definir a razão ar-combustível a ser utilizada para a gasolina e para o etanol, foram realizadas uma série de simulações com lambda variando entre 1,5 e 2, com passo de 0,1, que podem ser observadas nos gráficos de temperatura máxima de combustão e torque. Com o objetivo de manter o equilíbrio entre uma considerável redução de temperatura e a manutenção de um nível de torque próximo ao modelo base, concluiu-se que, para a gasolina, o lambda é 1,7 e para o etanol, o lambda é 1,8. Antes de configurar o modelo de transferência de calor, foi realizada outra série de simulações para identificar o efeito da variação de temperatura de parede do cilindro, variação esta proveniente do uso da bomba d'água elétrica. A variação das temperaturas apresentadas no quadro é referente às possibilidades estipuladas pela presença do arrefecimento, verificada via volumes furientos. E para uma melhor estrutura, escolheu-se 410 e 480 Kelvin para o cilindro e cabeçote, respectivamente. Para validar o modelo SHI, tomou-se como base o perfil da curva de pressão divulgada pelo Departamento de Desenvolvimento de Motores da Mazda em 2019. A partir das simulações, obteve-se as curvas de pressão de combustão apresentada para 3 rotações distintas em 3 diferentes cilindros. Por meio da observação do perfil de cada uma das curvas, é possível ver que as mesmas atendem ao comportamento esperado, tornando o modelo validado. O modelo SHI a gasolina traz uma redução de até 437,14 Kelvin, com pico de 2.229,66 Kelvin. O pico de temperatura do modelo THP é de 2.629,03 Kelvin, enquanto o modelo de etanol traz uma redução de até 452,65 Kelvin, com pico de 2.120,33 Kelvin. O pico da temperatura do modelo THP é de 2.519,09 Kelvin.
Ao se analisar a comparação dos 4 modelos apresentados, verifica-se que na eficiência térmica, a aplicação do modelo SHI trouxe o ganho médio de 13,54% para o etanol e 14,45% para a gasolina, com variações máximas de 15,73% e 16,08%, respectivamente. Observa-se também que o uso de etanol no modelo SHI traz ganhos de até 2,56%. Para o consumo específico de combustível, o modelo SHI traz uma redução média de 11,91%. Podemos observar que a gasolina apresenta delta médio de 27,78 gramas por kWh, delta máximo de 30,62 gramas por kWh, e o etanol, delta médio de 37,43 gramas por kWh e delta máximo de 44,38 gramas por kWh. Apesar de necessárias para um bom funcionamento do motor, o uso de mistura pobre pode acarretar numa redução de torque e potência. Para o modelo SHI, em relação ao modelo THP, houve a perda em média de 22,44 Nm e 11,90 PS para a gasolina e 21,17 Nm e 21,17 PS para o etanol. Nossos custos iniciais de ferramenta consistem em licenças de software, como o ANSYS Fluent, que custa em torno de R$ 587.714, e o AVL Boost, que custa em torno de R$ 224.429, e ainda todo equipamento necessário para a realização do projeto, em torno de R$ 50 mil. Com o intuito de desenvolver um projeto com aplicações de mercado, desenvolveu-se a estratégia primária de negócios, na qual avaliou-se as necessidades prioritárias para a correta construção do programa e fundamentou-se o formato bundle de vendas, que apresenta planos anuais e outro com plano de manutenção por 4 anos, onde estão inclusos implementação, suporte técnico, manutenção no ato da compra e ainda uma fidelização posterior a compras através do suporte técnico e da manutenção. Assim, o investimento inicial é de aproximadamente R$ 862 mil e 1,3 milhões ao primeiro ano. A partir deste modelo, temos um retorno, payback de investimento, em 7 anos. Contudo, o cenário tende a mudar quando solidificarmos nossa presença no mercado e este retorno cai para 2 anos. Visando o desenvolvimento do projeto pela ótica do mercado de trabalho, construiu-se o Canvas de negócio. A partir do Canvas estruturado, destacam-se as proposições de valor, que são incrementar a eficiência energética de motores flex, com ênfase no etanol. Os segmentos de clientes a serem atendidos se concentram nas montadoras de automóveis e equipes de competição, devido à necessidade de uma matriz energética mais barata e que forneça qualidade. Para fortalecer o relacionamento com os clientes, criou-se o suporte no projeto do veículo e suporte na validação. Para a comunicação, foi desenvolvido o site da empresa, assim como uma proposta de divulgação em eventos automobilísticos como feiras e competições. As principais atividades realizadas no projeto envolvem os cálculos analíticos, modelagem CAD, simulações pelas metodologias de elementos finitos e volumes finitos, além das validações do projeto. Os principais recursos para o desenvolvimento do estudo são licenças dos softwares, know-how do time técnico e o motor base. Os principais parceiros são as montadoras e equipes de competição, devido ao potencial de incrementar a eficiência energética dos motores e suas consecutivas melhoras em âmbitos ambientais e performance. Para a estrutura de custos do projeto, dividiu-se os custos em fixos e variáveis, nos quais são dispostas as necessidades financeiras sempre presentes e as que porventura irão aparecer. E por fim, o fluxo de receita, que se desmembra em serviços de consultoria a projetos do incremento da proposta em veículos já desenvolvidos, manutenção e as vendas do projeto. Através do desenvolvimento dos modelos numéricos que introduziram a construção de um modelo de combustão, podemos concluir que houve uma melhoria na eficiência térmica, houve uma redução no consumo específico de ambos os combustíveis,
Os resultados obtidos com a bomba d'água elétrica não atenderam ao esperado. Ao final, houve um incremento de eficiência térmica, contudo, o target foi alcançado. Por fim, temos a bibliografia utilizada para a construção do estudo. Obrigado pela atenção de todos.